Eu devia ter desconfiado do preço. Era barato demais para uma fazenda daquele tamanho. Casa boa, terra limpa, curral inteiro, tudo em ordem. E mesmo assim, ninguém queria. Eu lembro de perguntar isso pro corretor. Ele só respondeu: já tentaram vender antes, mas não explicou por quê. Na época eu não insisti, porque para mim aquilo era uma oportunidade. Hoje eu entendo, não era oportunidade, era abandono. E tem uma diferença grande entre os dois. O antigo dono se chamava Seu Arlindo. Ele parecia cansado, não fisicamente. Era outro tipo de cansaço, como alguém que já não quer mais discutir nada. A gente quase não conversou. Ele só queria fechar, assinar e ir embora. Mas na hora de sair, ele parou perto do portão. Ficou olhando para o pasto, em silêncio, por tempo demais. Eu até achei estranho. E então ele disse: você não tem costume com noite de sítio, né? Eu falei que não. Ele respirou fundo e respondeu: então aprende rápido e não sai de casa se ouvir alguma coisa. Na hora eu ignorei, mas foi um erro. A primeira noite não teve nada. E isso foi o pior, que o silêncio ali não parecia vazio. Parecia controlado. Eu deitei, apaguei a luz e fiquei olhando para o teto, esperando ouvir alguma coisa, qualquer coisa. Um vento, um bicho, um galho. Mas nada vinha. E quanto mais eu prestava atenção, mais estranho ficava, porque não fazia sentido nenhum. O interior nunca é silencioso assim. Nunca. Foi aí que eu percebi. Eu não estava esperando um som. Eu estava esperando o silêncio acabar. Na segunda noite, o silêncio acabou, mas não do jeito que eu esperava. Veio um som lento, arrastado, como se algo pesado tivesse sendo puxado na terra. Eu fiquei parado, tentando entender de onde vinha. E quanto mais eu escutava, mais próximo parecia. Eu levantei, devagar. Fui até a janela, olhei para o pasto e vi alguma coisa. Mas não era clara, era só uma forma, errada, como se não encaixasse no lugar. Eu hesitei, pensei em sair, mas alguma coisa me travou e eu não sei dizer o que foi. Só sei que foi a melhor decisão que eu tomei naquela noite. No dia seguinte, eu encontrei a vaca. Ela estava caída, mas não parecia morta de forma normal. Não tinha sangue, não tinha luta, não tinha nada. Só parada, dura, como se tivesse sido colocada ali. E as patas não estavam na posição certa. Eu cheguei perto e juro, por um segundo, pareceu que os olhos dela ainda estavam me acompanhando. Eu me afastei na hora, porque aquilo não parecia só morte, parecia interferência. Na terceira noite, eu não dormi, nem tentei. Eu fiquei sentado na cama só ouvindo, esperando. E demorou tempo demais. Mas quando veio, veio diferente. Não era só o arrasto. Tinha outra coisa agora. Passos lentos, pesados, regulares. Como se algo tivesse andando em volta da casa. Eu fiquei imóvel, sem respirar direito, tentando acompanhar o som. Ele passava pela lateral, sumia e depois voltava, sempre no mesmo ritmo. Foi aí que eu percebi uma coisa. Aquilo não estava perdido. Aquilo estava procurando. A porta dos fundos rangeu, devagar. Um som seco, antigo, como madeira sendo forçada depois de muito tempo. Eu virei o rosto na hora e fiquei olhando para a escuridão do corredor, sem piscar. A maçaneta mexeu. Uma vez, parou. Depois de novo, mais forte, como se alguém ou alguma coisa tivesse tentando entender como abrir. Eu não me mexi, não respirei, nada, porque naquele momento eu tive a certeza de uma coisa: se aquilo entrasse, eu não ia conseguir sair. Então, parou, do nada, silêncio. Mas não era alívio, era pior, porque agora eu sabia que estava bem ali, do outro lado. Eu esperei amanhecer, não dormi, não saí do lugar. Quando finalmente ficou claro, eu fui lá fora e foi aí que eu vi mais um animal morto, do mesmo jeito, mas dessa vez tinha algo diferente. No chão, pegadas. Eu me abaixei para olhar e quanto mais eu analisava, menos sentido fazia. Não era casco, não era pata, mas também não era pé humano. Era misturado,
como se algo não soubesse exatamente como andar. E o pior, elas não vinham de lugar nenhum. Começavam no meio do pasto e iam direto até a casa. Eu segui com os olhos até a porta e foi aí que eu congelei, porque elas paravam exatamente onde eu estava na noite anterior. Foi aí que eu lembrei das palavras dele. Não sai de casa. E eu entendi. Aquilo não era um aviso, era uma regra. E mesmo assim, eu quebrei. Esperei a madrugada. Peguei a lanterna. Fiquei parado na porta por alguns segundos, pensando, porque no fundo eu sabia, se eu saísse, eu ia ver alguma coisa que não ia conseguir esquecer. Mas eu saí. Cada passo no pasto parecia errado. A terra parecia mais pesada, o ar mais frio. O silêncio tinha voltado. Mas agora eu sabia, ele não era vazio. Eu cheguei no meio do pasto e parei, porque eu vi, tinha algo lá, parado, de costas, alto demais para ser gente, magro demais para ser animal, imóvel, como se estivesse esperando. Eu não fiz barulho, nem respirei direito. Então, bem devagar, aquilo virou. E quando virou, eu senti meu corpo travar, porque não tinha rosto, não tinha nada, só vazio. Mas mesmo assim, eu tive a sensação mais clara da minha vida. Aquilo estava me olhando. A lanterna começou a falhar, piscar, apagar, voltar. E toda vez que a luz sumia, eu tinha certeza absoluta que aquilo estava mais perto. Não era impressão, não era medo, era certeza. Eu tentei dar um passo para trás, mas meu corpo não respondeu. Foi aí que eu entendi. Eu não estava travado, eu estava sendo mantido ali. Aquilo não começou ali. Aquilo já estava ali, antes de mim, antes do antigo dono, antes de qualquer coisa. E então, ele deu o primeiro passo, arrastando o mesmo som da primeira noite. E aí, eu corri. Eu não lembro como voltei para casa. Sério, tem partes daquela noite que simplesmente não existem na minha memória. Mas eu lembro do dia seguinte, porque quando eu acordei, eu não quis sair da cama, mas saí e olhei para o chão. E lá estavam as pegadas, mas não no pasto, dentro da casa, começando na porta, passando pelo corredor e indo direto até o lado da minha cama. Eu fiquei olhando para aquilo por tempo demais, tentando entender, tentando achar alguma lógica, mas não tinha, porque não fazia sentido. Aquilo entrou e eu não ouvi. Eu fui embora no mesmo dia. Não levei quase nada, nem voltei, nunca mais. Mas o pior não ficou.